3, versículo 2 até o 7, que diz assim a palavra do Senhor: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Versículo 10 em diante. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Versículo 19 e 20. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, e de encerrar João no cárcere. Amém? Meus queridos irmãos, João Batista, um homem com uma mensagem. Quando nós olhamos para esta passagem, aqui antes de nós entrarmos aqui nesse tema, se é que eu conseguirei entrar nesse tema ainda hoje, porém eu não tenho pressa de estudar a Bíblia. O que nós devemos é examinar as Escrituras para saber e entender o que o autor realmente quer nos passar. Por isso que não tenho pressa em explanar a palavra de Deus. Como Deus usou João Batista? Ele usou esse homem para aterrar vales. Pastor, o que quer dizer aterrar vales? Como diz aqui, capítulo 3, versículo 5, que diz ali, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que quer dizer isso? Interessante que vale é uma depressão, vale é um buraco, vale, aqui nós vemos que muitas das vezes nós usamos essa figura de linguagem para dizer: estou passando por um vale. O salmista diz: ainda que passamos pelo vale da sombra da morte. Mas olha só que interessante, há abismos na vida do povo, e esses abismos podem ser o que? Impureza. Esses abismos podem ser o que? Desânimo. Esses abismos podem ser comodismo. Também esses abismos podem ser mundanismo. Porém, há um abismo, há um vale, e um vale separa 2 montes. Um vale, ele divide
Um vale, ele faz o quê? Um vale, ele separa. Então, se esse vale separa, a falta de comunhão também é um vale, a mágoa também é um vale, a contenda também é um vale que separa. Pastor, a maledicência também posso dizer que é um vale. E João Batista, ele preparou o caminho do Senhor, e ele era ali um engenheiro espiritual que construiu estradas para o mestre alcançar corações. Então ele veio na frente fazendo o quê? Ele veio na frente com uma mensagem, e essa mensagem veio preparando o vale, porque Jesus ia chegar e ia ali consertar. Jesus ia chegar e ia ali aplanar toda a divisão, aplanar toda a separação. Por isso que ele diz: pregou sobre a urgência do arrependimento. Sem arrependimento não há conserto, sem arrependimento não há conversão, sem arrependimento não há batismo. João Batista, ele pregava para o arrependimento e batizava o batismo do arrependimento. E aqui nós vemos que muitos queriam ser batizados, mas não queriam se arrepender. Vivemos uma época hoje que muitos querem participar, muitos querem ser até batizados, muitos querem até ter um título, mas arrependimento eles não querem ter. Por quê? Porque arrependimento é você deixar, é você abandonar, é você não voltar mais. E João Batista, ele aqui colocou o dedo na ferida e não se intimidou diante dos poderosos. Ele veio com uma mensagem, ele tinha uma mensagem. Essa mensagem, ela não era de homens, como foi falado no último ensino. Essa mensagem, ela era de Deus. Essa mensagem, ela era uma profecia que o profeta Isaías já tinha profetizado lá atrás. Então ele tinha uma mensagem. Deus usou João Batista também. Capítulo 3, versículo 5, Deus usou este homem para nivelar montes, pastor. Olha só que interessante. Primeiro, eu tenho dificuldade de ir lá por causa de um vale, né? Um vale que foi construído, talvez, um vale que separou, um vale que afastou. Mas agora João Batista, ele também fala que ele está vindo ali para nivelar montes e outeiros. Agora não estamos falando mais de depressão, agora estamos falando de coisas altas. E olha só que interessante, montes fala de soberba, montes fala de orgulho, montes fala aqui, né? Orgulho e a soberba são montanhas que impedem a passagem do Senhor. Muitas das vezes, por que Deus não alcança certos corações? Por causa de quê, pastor? Por causa de montes chamados soberba. E aonde há soberba, Deus não se manifesta, porque Deus, ele resiste o soberbo, ele declara guerra aos altivos de coração. Queridos, se nós olharmos para a Bíblia, por causa de sua megalomania, nós olhamos lá no livro de Daniel, um rei chamado Nabucodonosor, ele foi comer capim com os animais do campo por 7 anos. Por quê? Porque ele gostava, né, de ser soberbo. Ali ele um dia estava no seu palácio e ele mesmo diz: não é essa grande Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos, irmãos? Quantas pessoas hoje traz para si a glória que não lhe pertence, traz para si aquilo que deveria ser direcionado para Deus? Então montes precisam ser nivelados nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje se acham montes, montanhas inabaláveis, montanhas ali intocáveis, porém um terremoto da parte de Deus faz esfarelar todo esse monte. Porque Deus resiste o soberbo. E aqui nós vemos que a incredulidade no
João Batista, ele proclama a necessidade de quê? De liberar montes. Não dá para trabalhar com gente soberba, não dá para trabalhar com gente orgulhosa, não dá para trabalhar com gente que só pensa em si, não dá para trabalhar falando de comunhão, falando de amor, se a pessoa é orgulhosa e arrogante. Não dá para trabalhar com pessoas que dividem, não dá para trabalhar com pessoas que trabalham fazendo vales e não fazendo pontes. Não tem como fazer isso. E João Batista, ele vem pregando, ele proclama a necessidade de nivelar os montes e de passar o trator de Deus e colocar esses outeiros abaixo. Deus usou este homem, capítulo 3, versículo 5 de Lucas, acompanha aí na Bíblia. Deus usou este homem para endireitar caminhos tortos. Interessante, Jesus ele chega lá no Novo Testamento dizendo bem assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, independente de qual seja ali o caminho, só tem um caminho que nos leva a Deus: o caminho de Cristo, o caminho da verdade e o caminho da vida. A verdade, a Bíblia diz que não tem sombra nem variação, ela é exata, porque Deus é a verdade, Deus é justo, Deus é santo. Então, pastor, o que é que estava acontecendo com o caminho no tempo que João Batista veio pregar? Ah, pastor, caminhos tortuosos, condutas tortuosas, pastor, caminhos duvidosos, caminhos que não, caminhos ali meio errante. Aqui agora Deus fala, aqui que João Batista veio para endireitar o caminho. Caminho torto fala de duplicidade, caminho torto fala de hipocrisia, caminho torto fala de desonestidade, pastor. Mas era só no tempo de João Batista? Não, nos nossos tempos também ainda há caminhos tortos, ainda há pessoas que vivem em caminhos tortuosos, achando que estão caminhando para o céu, porém não estão, pastor. Muitas pessoas são impedimento para a manifestação de Cristo, porque tem o que? Vida dupla. Uma hora está caminhando para o céu, mas no mesmo momento daqui a pouco está caminhando para o mundo. Uma hora está fazendo algo para Deus, mas no mesmo momento já está fazendo algo para o mundo. Eu não sei, mas o João Batista, a mensagem dele pregava contra os caminhos tortuosos, pregava para que o povo endireitasse os seus caminhos e as suas veredas tortuosas. Caminho torto é vida mascarada, professa uma coisa e vive outra. Há um divórcio entre a sua teologia e a sua ética, há um divórcio entre a sua profissão de fé e a sua conduta, há um divórcio entre a sua crença e o seu comportamento. Não tem como você dizer: eu sou um crente só dentro da igreja, mas lá fora, durante a semana, nós agimos de uma forma na qual que o nosso testemunho não é de cristão. Então há um problema no caminho, há um problema no nosso caminho, na nossa conduta. João Batista, ele veio pregar para esse povo que estava vivendo um caminho tortuoso. Deus, ele usou este homem chamado João Batista para aplanar os caminhos escabrosos. Capítulo 3, versículo 5 ainda. O que é caminhos escabrosos, pastor? Caminhos escabrosos fala de algo que está fora do lugar. Caminho escabroso fala de algo fora do lugar em sua vida. Como está a sua vida devocional? Como está a nossa vida? Como anda a nossa vida diante da sociedade? Ela é uma vida diante de Deus? É uma vida digna ou ela está escabrosa? Qual é o grau da fidelidade? Qual é o grau da sua intimidade? Qual é o grau da sua oração? Qual é o grau da sua
a escabroso. Então João Batista, ele veio com essa mensagem. E aqui nós vamos entrar na mensagem. Um homem com uma mensagem, pastor. Mas que mensagem João Batista pregou? Capítulo 3, versículo 2 diz o quê? Capítulo 3, versículo 2 diz o quê? Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aonde que veio a palavra João? Aonde que veio a palavra João? João estava no melhor? João estava bem? João estava no banquete? João estava João estava na melhor fase da sua vida? Não, a Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor aonde? No deserto. Querido, não despreze o teu deserto. Ele pode estar te capacitando, foi testemunhado aqui. Ele pode estar te fortalecendo. Tem muita gente que está na hora do deserto, né? Meu Deus do céu. Ei, o deserto, ela é a escola de todo homem e da mulher de Deus. Quem não é preparado no deserto, qualquer coisinha, qualquer lutinha, qualquer provinha, pula fora. Entendeu? João Batista permaneceu no deserto. João Batista cresceu no deserto. João Batista se alimentava com mel silvestre ali em Gafanhoto, no deserto. João Batista, ele era desprezado pelo pessoal da cidade. Os fariseus, os doutores da cidade não gostavam de João Batista. Mas quando João Batista abria a sua boca, pastor, não ficava um. Entendeu? Agora eu pergunto, qual é a mensagem, pastor? Aqui, qual era a palavra que ele pregava? A palavra que ele pregava não era a palavra de homens. A palavra que ele pregava era a palavra de Deus. Palavra de Deus. Interessante que depois de 400 anos, irmãos que estão estudando, depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando sobre arrependimento. Às vezes as pessoas querem uma palavra, profetiza para mim aí uma palavra, né? Fala alguma coisa que eu gosto de ouvir. Não, Senhor, Deus só tem uma palavra para nós: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei. Tem tanta gente hoje perdido por aí que nem folha seca, procurando palavra que querem ouvir, mas a Bíblia diz: amontoarão para si doutores que farão conforme a sua concupiscência. Porém, a palavra que Deus falou e vai continuar falando até a sua volta: arrependei-vos, arrependei-vos. E João Batista, ele aparece pregando sobre arrependimento. Olha aqui, a nação, meus queridos, a nação de Israel havia se desviado de Deus. Mas pensa num povo que bancava como panca de religioso. Pensa num povo que fazia panca de religioso, saía bonito da foto como religioso, mas estava desviado. Os palácios estavam rendidos à violência e à promiscuidade, e queriam ir lá se batizar. E questionavam João: estou bom para batizar? Estou de boa? Os que trabalhavam ali na secretaria da fazenda estavam dominados pela ganância insaciável e macumunados com a corrupção. Pastor, nós não estamos vivendo esse tempo, não? A corrupção tem passado já no pescoço das pessoas. Hoje nós vemos corrupção, irmão. Tem gente que falou em transparência, as pessoas se arrepiam tudo. Claro que se arrepia. Claro que se arrepia. Onde não tem seriedade, não vai ter coisa certa. Porque se você faz algo certo, você não teria medo de prestar conta. Mas por que hoje prestar conta é um problema para as pessoas? Até nas igrejas hoje, até alguns líderes hoje, falou em prestar conta, esquece.
É mais fácil eles te tirar do ministério do que ele ser transparente. Estou falando bem para o outro lado do oceano. Os soldados estavam aderindo a uma rede de extorsão. Agora os soldados. Antes eu falei da nação, mas os soldados, pastor, as autoridades, a polícia, estavam aderindo a uma rede de extorsão, oprimindo o povo para engordar o orçamento. Que orçamento? Por que hoje muitas autoridades, eles pedem um cafezinho na viagem lá quando para, né? E quer te multar. Outros até cobram uma propinazinha, né? Outros cobram ali, faz um trabalho paralelo. Mas por causa do quê? Não se contenta com o seu salário. Foi nesse contexto e para esse público que João Batista ergueu a sua voz e conclamou todos ao arrependimento. Irmão, hoje você não sabe se você, quando precisa da justiça, você não sabe se você vai ter a justiça do teu lado ou do lado do malfeitor. Entendeu? Porque a justiça hoje está mais corrupta do que muitas das vezes os próprios corruptos. É o sujo querendo falar do mal lavado. É o ladrão querendo cobrar do assaltante. Interessante, não tem como. E João Batista chega naquela cidade, João Batista chega naquela nação, falando a esse tipo de gente também. Falando a esse tipo de gente. A mensagem do arrependimento não é popular, meus queridos. Não é palpável. Mas João não quer agradar a homens. João só tem um compromisso: agradar a Deus. Vamos lá? A palavra que ele pregava, está aqui, palavra de Deus. Na época, o que é que estava acontecendo ali? A nação estava em crise moral. A nação estava vivendo uma crise moral. Pastor, nosso país hoje também está vivendo uma crise moral. Quando o líder do nosso país fala que nós temos os nossos criminosos, são nossos criminosos, né? Tem como se fossem criminosos de estimação, dá medo. Quando muitas das vezes outros países querem ajudar para combater o crime, para combater ali o tráfico, para combater ali as drogas, aí alguém diz: não vem aqui está tudo bom, a polícia está aqui fazendo, mas a polícia não pode fazer mais. Tem muro lá no Rio de Janeiro que a polícia não é proibida a subir, e é por isso que o tráfico tomou conta do muro. Você já viu isso? Hoje não tem mais a justiça, hoje é militantes que estão lá. E quem é que está fazendo muitas das vezes o trabalho de militação ali? Muitas das vezes policiais corruptos, policiais que não se contentam com o salário, que não ganham um salário bom, aí vão fazer um paralelo lá e vão trabalhar para ganhar mais. Só que aí estão trabalhando, fazendo uma justiça paralela. Reino dividido não prospera, meus queridos irmãos. E aqui nós vemos que havia crise moral na nação de Israel, e os líderes religiosos estavam corrompidos. Quando eu falo líderes religiosos, aqui eu estou falando do sumo sacerdote Anás e Caifás. Eles eram o sumo sacerdote, mas não conheciam a Deus. Interessante. Eles eram que ali administravam o culto. Eles eram ali o que, entre aspas, entravam no Santo dos Santos. Embora o Santo dos Santos já não tinha mais arca, mas eles estavam ali. Eles presidiam o sinédrio. Eles mandavam matar os profetas. Eles mandavam fazer. Eles eram os caras, mas eles não conheciam Deus. Havia uma crise moral na liderança religiosa. Tinham posição, mas não tinham intimidade com Deus. Não tinham, estavam totalmente fora da palavra. Ali mandava a lei deles e não a lei de Deus. Ali mandava a palavra deles e não
a palavra de Deus. Interessante que quando Pilatos falou: olha, esse homem aqui, se referindo a Jesus, ele não tem nenhum crime, ele não fez nada. O povo dizia bem assim: nós temos uma lei, e diante da nossa lei, esse homem deve morrer. Pergunta: onde que está essa lei? Na Torá não está essa lei, porque na Torá tem um mandamento que diz: não matarás. E quem é que estava negociando ali a morte de Jesus? Me diz aqui, vem cá, quem é que estava negociando a morte de um inocente? Judas, um obreiro traidor, e o sumo sacerdote, um líder que não aceitava a verdade. Então vamos negociar. Quanto é que ele vale? 30 moedas de prata, tá bom. Tá aqui, pega aqui. Quem sabe dinheirinho até do templo, né? Usou até um dinheirinho do templo. Usou até um dinheirinho do templo lá, das ofertinhas lá, né? Aqui, ó, e pagou o Judas para quê? Patrocinou o Judas para entregar o Filho de Deus. Vocês estão me entendendo? Por isso que aqui há crise moral da nação. Aqui nós vemos que a polícia extorquia o povo para engordar o salário e fazia denúncias falsas. O próprio Jesus, ele foi entregue, morto na cruz, através de denúncias falsas. Olha só, Herodes, ele era devasso. Herodes, ele era adúltero. E semelhantemente, nós vemos que o nosso país atravessa uma aguda crise moral. Quer ver? Lares estão sendo destruídos. Parece que está sendo normal hoje, né? Até tem. Olha aqui, tráfico de drogas cresce espantosamente, normal parece, né? Olha aqui, ó, a política nos deixa rombos de vergonha. Tem lugares que às vezes dá até vergonha de dizer de que nação a gente é. Por quê, pastor? Por causa da corrupção. Que mais? Nosso parlamento está cada vez mais sem crédito, chafurdando-se num lamaçal pestilento de corrupção. É só ver, ó, esse ano é ano de eleição. Tá todo mundo voltando para a igreja. Você já viu? Tem gente arrumando Bíblia debaixo do braço, tem gente dobrando o joelho, tem gente... Aí quando alguém pega o púlpito e diz: nós não somos de partido nenhum, nós não estamos vinculados a homem nenhum, aí o povo se arrepia. Mas irmão, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Nós não temos aliança com essa corrupção, mas essa corrupção tem pegado os púlpitos nesses últimos dias. Muitos líderes hoje têm negociado o rebanho, ou em nome do rebanho, para quê? Por causa de privilégios, ou para preparar muitas das vezes uma porta lá na frente, para eles entrar. Mas eu pergunto, por que eu largaria o rebanho para me jogar na política? Por quê? Só tem uma resposta. E essa resposta não é porque Deus está me colocando lá. Porque se Deus for me chamar para a obra, me colocar diante de um rebanho, dizendo assim: olha meu filho, eu vou te colocar diante do rebanho para que você ali trabalhe, porque a seara é grande e poucos os ceifeiros. Pastor, e agora chega no meio do ministério, no meio da caminhada, o trabalho é difícil. Vocês estão vendo que o trabalho não é fácil, entendeu? Tem mais gente trabalhando para tirar gente da igreja do que trabalhando para botar gente para dentro. Mas então, quando eu vejo que o trabalho é difícil, é de duas uma: é porque o meu tempo passou agora, então Deus está me levando agora para ir para lá. Irmão, que Deus é esse? Eu me preocupo quando alguns homens falam uma coisa em nome de Deus aqui hoje, e amanhã estão falando ao contrário. Eu pergunto: qual é o Deus que está usando essas coisas ruins? Porque o Deus que eu sirvo, Ele só tem uma palavra: se Ele te chamou, Ele te sustenta, Ele te mantém, Ele te direciona. Operando Ele em tua vida, quem impedirá? Agora, se não é Deus, meu irmão, tu vai inventar um monte de coisa pelo caminho.
E tu vai inventar um monte de coisa pelo caminho, dizendo até que foi Deus que falou, mas eu só acredito na palavra dele. O que passar disso é procedência duvidosa. Outra coisa que nós vemos aqui, era uma época de crise social na nação. Sim, quando João Batista veio para pregar o arrependimento, além de ter uma crise ali moral na nação, tinha uma crise social. Se vocês prestarem bem atenção, o povo trabalhava, mas Roma ficava com lucro. O povo era escravo de Roma, o povo era vassalo de Roma. Então, pastor, reinava ali a pobreza, reinava a fome e reinava o desespero. Já pensou? Você chegar em casa com o teu salário, mas muitas das vezes agora vem os que trabalham para os romanos, pode até ser judeu, mas está trabalhando para os romanos. Tem tanto judeu trabalhando para os romanos, usando nos dias de hoje. Tem tanta gente trabalhando para o inimigo que nos faz sofrer. Não está trabalhando para nos ajudar, está trabalhando para quem nos faz sofrer. É publicano que trabalha para romano e está explorando a sua própria família. Trabalhou, pastor, semana inteira, mês inteiro, ano inteiro, não sei como é que era lá, mas quando chegava a hora dos publicanos chegar na porta, a Bíblia diz que eles cobravam além do que era para ser cobrado. Eles exploravam. Por isso que os publicanos, os cobradores de impostos, os que trabalhavam na coletoria, não eram bem vistos pela sociedade. Interessante que ali nós vemos, né? Mateus trabalhava lá na alfândega, Zaqueu era chefe dos publicanos. Ninguém queria ver esses caras por perto. Olha aqui, o Brasil é a 7ª economia do mundo, mas somos, segundo alguns economistas, o 2º país do mundo com a pior distribuição de renda. Vai ver quanto é que ganha uma pessoa lá no Brasil? Um salário? Menos disso não tem, né? Um salário. Mas dá uma olhada quanto é que é o aluguel de uma casa lá. É mais que um salário. Como que uma pessoa vai viver, morar e sobreviver, comprar comida com um salário? E olha que essa pessoa trabalhou a vida inteira pagando para chegar no final não receber nada. Se essa pessoa colocasse dinheiro no banco, entendeu? Ou aplicasse em alguma bolsa, alguma coisa, ou comprasse algum imóvel, ela conseguiria um resultado a mais. Mas não, ela vai esperar se aposentar. Só que hoje a pessoa tem que trabalhar até uma idade que muitas das vezes não consegue trabalhar, se ela quiser ganhar cheio. Agora, se ela quiser se aposentar com um salário mínimo, deu a data ali, você pode ir com um salário mínimo. Um salário mínimo. Mas eu não estou aqui para falar isso, mas estou falando a realidade dos nossos dias. A realidade dos nossos dias. Vivemos a crise da pobreza, vivemos a crise da fome, vivemos a crise da violência e vivemos a crise da impunidade. Hoje você não pode mais corrigir teus filhos. É difícil hoje você criar filhos. Entendeu? Difícil. Por quê? Porque o mundo não paga, o mundo ele não quer nem saber, ele derrama de caçambada, de poluição na mente dos nossos filhos. E quando eles chegam em casa, a nossa família é uma família cristã, é uma família com princípios, nós não podemos colocar os princípios dos nossos filhos. Quantas vezes por corrigir um, daqui a pouco no outro dia a polícia está na frente de casa e ela está fazendo o trabalho. Mas por que ela apareceu lá? Ela apareceu lá por causa do quê? Porque você corrigiu o filho, porque você quis ensinar algo moral para o filho. E aí? É mais fácil você ir para a cadeia por querer corrigir e ensinar o que é moral, o que é educação, do que o rebelde, que muitas das vezes quer bater no pai, quer bater na mãe, entendeu? Faz um monte de coisa. Esse vai para onde, pastor? Vai para o orfanato?
Vai para o orfanato? Quando vai para o orfanato? Mas se for para a FEBEM, se for para a prisão de menor, já começa uma faculdade de tráfico ali. Já começa ali um ensinamento de um pequeno, é um microempresário do tráfico. Já começa ali. E tu sabe aonde que eles ganham mais? É no tráfico. Você que trabalha o mês todo, você vai ganhar o teu salário suadinho, né? Você vai para casa com aquele teu salário suadinho, tudo aquilo que você investiu. Aí você vai lá e compra um celular, muitas das vezes em 10 vezes. Aí sai na rua, os camaradas vão lá e te roubam, e você não vai falar nada. Por quê? Porque o governo diz que eles são vítimas da sociedade. Será? Será que é vítima da sociedade? Ou vítima de uma má educação da sociedade? Então a sociedade estava corrompida, estava em crise, e João Batista se levanta para pregar para esse povo. Ali também tinha uma crise política na nação. Pastor, uma crise política? Sim. A nação estava nas mãos de homens maus. Quem eram esses homens, pastor? Pôncio Pilatos e Herodes. Aqueles que detinham o poder eram um espelho da nação. Agora, como é que o camarada vai olhar para a liderança da nação e ver que a liderança da nação matou o irmão para ficar com a mulher dele? Que exemplo, pastor? Que exemplo nós temos hoje de dizer que o presidente do nosso país saiu da cadeia por roubar e já assumiu a cadeira, a maior posição da nossa nação como liderança? Que exemplo, né? Que exemplo? Pois é, o mundo está numa época de crise política. Olha só, esses homens não eram governados pelo preceito da justiça, mas pela conveniência. O que é que eles sacrificavam? Eles sacrificavam a verdade e a justiça para se manter no poder a todo custo. Entendeu? Daqui ninguém me tira. Daqui essa posição é minha. Qualquer coisa que se levantar vai morrer. E aí eu pergunto, quanto já tem sido assassinado nos dias de hoje? Literalmente e muitas das vezes ministerialmente. Por quê? Porque essas pessoas, eles são homens, entendeu? E não eram governados pelos preceitos da justiça, mas eles eram governados pela conveniência. Condenavam o inocente para tirar vantagens políticas. Quem foi para a cadeia, pastor? João Batista. Por causa do quê? Porque estava pregando a verdade. Herodes estava errado, só que Herodes não assumia. E João Batista também não voltava, porque João Batista não era covarde. João Batista dizia: não é lícito, você pecou, você fez errado, você está fazendo errado. E agora? Bom, não posso matar porque é homem de Deus, então, né? Talvez naquela época já tinha aquele versículo que o povo usava, né? Aí daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Mas então botaram João Batista na cadeia, deixaram lá, não posso matar, mas vamos amordaçar ele na solidão, vamos amordaçar ele no isolamento, vamos amordaçar ele no desprezo, vamos alimentar ele com o pão da amargura, vamos alimentar ele com o pão do desprezo, e vamos afastar ele do povo, vamos afastar ele do ministério, vamos afastar ele do trabalho, ele vai ficar lá, não podemos matar, mas vamos colocar ele numa prisão. Presta atenção. Mas aí você já sabe, né? A Herodias tramou lá um negócio lá e acabou colocando ele, a cabeça dele, numa bandeja. Então condenavam o inocente para tirar vantagens políticas. Hoje, 2000 anos depois, nossa representação política agoniza num dos níveis mais baixos de credibilidade, aonde traficantes
são libertas. E uma mãe de família que escreveu lá, perdeu, né? Não sei quantos anos de cadeia. Pois é, o que é que faria mais mal à sociedade? Alguém que escreveu ali ou alguém que está vendendo para a sociedade drogas e levando as pessoas a morrer, famílias serem destruídas? Então a desmoralização da classe política é notória, mas o João Batista também veio ali em uma época de crise espiritual da nação. Que crise era essa? Vamos lá? Olha aqui, ó, presta atenção. O povo era religioso, mas o povo não era convertido. O povo ali, eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Está aqui, a Bíblia fala. A Bíblia diz aqui, ó, versículo 8 do capítulo 3. Olha aqui o que diz ali. Versículo 8 do capítulo 3. João Batista pregando para o povo, para a multidão: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Ah, mas eu sou descendente de Abraão. Ah, mas eu sou judeu. Ah, mas eu sou descendente. Ah, mas eu sou filho. Ah, mas eu sou... Irmão, se não tiver arrependimento, tu pode ser até o... Não, tem que ser arrependido. Interessante que todo esse povo aí, todo esse povo, chegaram diante de Jesus um dia trazendo uma mulher que foi pega em pecado, em adultério, adulterando, né? Pegaram lá, chegaram diante de Jesus, trouxeram, ó, a lei manda matar, a lei manda matar. E Jesus, ele, como ele é o Senhor, a palavra, ele fala bem assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu pergunto, hoje ainda tem gente na igreja, mas naquele dia só ficou aquela mulher. Aquele dia só ficou aquela mulher. Por que ela ficou diante de Jesus? Porque ela se arrependeu. Não importa se foi pego em flagrante, não importa se foi, não interessa. Quando ela chegou diante de Jesus, ela reconheceu que ela tinha pecado. Mas cadê os teus acusadores, pastor? Não sobrou um. Vivemos em uma época de muita acusação e pouco arrependimento. Porque quem quer se arrepender, aceita a palavra. Quem não quer se arrepender, foge da palavra. E hoje, o que mais acontece nos dias de hoje é pessoas fugindo da palavra, fogem da palavra. O povo estava descansando numa falsa segurança. O próprio João Batista falou ali: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Irmãos, quem está ensinando nos dias de hoje que não precisa se arrepender dos pecados, que não precisa ter uma vida de santidade, que não precisa se santificar, que não precisa ter testemunho, que não precisa ser a diferença, que não precisa ser a luz do mundo, o sal da terra? Quem é que está ensinando nesses últimos dias a igreja do Senhor a vir como está e permanecer como está? Quem é que está ensinando? Porque a palavra que João Batista ensinava
O povo está hoje sendo ensinado, o povo está hoje sendo motivado a quê, pastor? A ser pessoas que estão ali fazendo entretenimento, estão ali sendo tocados pelo emocionalismo, eles estão ali procurando ali movimentações, pastor, mas Deus, Ele não procura movimento, Ele procura constrangimento, corações contritos, corações quebrantados, corações arrependidos, olhos verdadeiramente brilhando de lágrimas de arrependimento na sua presença. Não basta cantar bonito, não basta pregar bonito, não basta se vestir como religioso, não. É preciso ter renúncia, é preciso ter arrependimento, é preciso ter uma posição, uma decisão, senão é tudo Baal que está cultuando nesses últimos dias. E olha que no culto de Baal tinha 800 e poucos profetas. Sim, mas todos eles profetizavam que a Jezabel gostava de ouvir. Quem sabe no final do culto até tinha lá umas fotinhos lá com a Jezabel, né? Exatamente, tinha lá. Não, tem sim. Exatamente. Mas no culto de Elias não tinha, não. Mas no culto de Elias tinha fogo. No culto de Elias tinha presença. No culto de Elias tinha palavra. No culto de Elias tinha santificação. No culto de Elias tinha arrependimento. No culto de Elias tinha conserto. Sim, pastor, não vou entrar no Elias aqui, porque senão eu... Olha aqui, hoje a igreja evangélica cresce, mas a nação não muda. É interessante, né? Muitas pessoas dizem, olha, a nação cresceu, o número de evangélicos cresceu, mas por que a promiscuidade não diminui, irmãos? Por que o pecado não diminui? Se a nação aí é 60%, 70% de evangélico, por que a criminalidade não diminui? Por que as coisas não mudam? O título parece contraditório e paradoxal, né? Mas há indivíduos que se dizem cristãos, mas fabricam para si um Deus conforme a sua crença e a conveniência. Igrejas que tentam reintroduzir as cerimônias judaicas, que eram apenas sombras da realidade que se cumpriu em Cristo, hoje estão trazendo para o cristianismo no dia de hoje. Tem que ter aquele manto lá de Israel, tem que ter aquele manto aqui, tem que ter uma arca, tem que ter aonde? Será sombra até Cristo. Cristo veio, aboliu a lei cerimonial, não precisa mais disso. Por quê? Porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Se não tiver esse prédio aqui, nós se reúne numa garagem e continuamos sendo igreja. Se não tiver ali uma garagem, nós vai para debaixo de uma árvore e continua sendo igreja. Se não tiver debaixo de uma árvore, nós vai que nem Miriam fez, ali a Lídia fez, vai para a beira do rio e faz um grupo de oração na beira do rio, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio dele. Eu não habito mais em templo construído por bons homens, eu habito dentro de você. Vós sois o templo do Espírito Santo. O cenário em que, já vou terminar, em que ele prega e quem ele é demonstra que Deus pode trazer restauração para a nação. Sim, pastor, qual que era o cenário? Primeiro, o local parecia impróprio, o local que ele pregava. Todo mundo já sabe aonde que ele veio e da onde que ele foi, né? Da onde ele veio e para onde ele foi. João Batista, ele pregava no deserto. Não é fácil pregar no deserto. Ninguém quer ir para o deserto para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que para vir à casa do Senhor hoje viajaram 40, 50, né? Meia hora, mais de uma meia hora. Mas vocês estão aqui.
Porque vocês não deixaram o calor do deserto enfraquecer a fé de vocês. Vocês estão aqui porque vocês vieram não para ouvir o pastor ou para ouvir alguém, vocês vieram aqui apresentar a Deus um culto, apresentar uma adoração e ser alimentado pela palavra dele. Sim, vocês vieram aqui por causa da presença do Senhor. Então o local parecia impróprio. João Batista pregava no deserto, João não pregava no templo, João não pregava nas sinagogas, João não pregava nas praças floridas de Jerusalém, mas no deserto árido da Judeia, um lugar de montes, um lugar de vales, um lugar de pedras e areias escaldante. Lá está João pregando. Hoje, se o ar-condicionado estiver muito gelado, se o ar-condicionado não estiver ligado, se não tiver aí um carpezinho para dobrar o joelho, ou se não tiver uma aguinha gelada lá, se não tiver, pastor, não pode sair a luz também, porque, nossa, ficar no escuro ninguém merece, Pois é, João Batista pregava no deserto. Você já imaginou andar de salto alto no deserto? Vocês aí, irmãs? Não tem, irmão, nada, enterrar. Imagina nós, irmão, o sapatinho, olha aí, sapato limpinho. Vai botar o sapato no deserto, você vê, vai ficar branco. Não, pastor, quem que não vai andar de sapato sujo? Ninguém. Mas tem as pessoas que trabalham no deserto, trabalham na periferia, trabalham lá no cerrado, trabalham lá na lama, trabalham lá no campo. Exatamente, eles vivem em outra realidade. Então o nosso deserto hoje não é a poeira literal, mas é a poeira espiritual, o comodismo. Talvez se hoje tivéssemos que vir de carroça para a igreja, como a minha esposa, na sua infância e juventude, iam descalço de carroça, e o guarda-chuva deles era aquele saco de plástico de ureia, é aqueles plásticos. Esse era o guarda-chuva deles. Carroça com roda de ferro, não pneu, depois modernizaram. Roda de ferro no calçamento, 16 quilômetros de estrada, mas ia a família inteira para a igreja, não ficava um em casa. Não ficava um em casa, família inteira. Hoje, pastor, hoje nós temos carros bons, não 1, 2, 3, 4, 5, uma frota, Mas qual é o nosso deserto hoje? O que está acontecendo nos dias de hoje? Será que temos demais para fazer tão pouco? Porque antigamente, quando tinha tão pouco, fazia tanto. Estavam conversando aqui no começo do culto, Chegava do trabalho, a roupa já estava lá, a comida já estava pronta, era só chegar, 6h30, já 7 horas já saía, 7h30 já estava de joelho dobrado na igreja, com o som tudo instaladinho, tudo arrumadinho, tudo. Pastor, o culto terminava 9h30, aí ia para casa, no outro dia de manhã trabalhar, no outro dia à noite, reunião de segunda oração, todo mundo para a igreja, volta de novo, no outro dia, culto evangelístico em tal casa, todo mundo lá, semana inteira. Não é só um culto por semana hoje, mas a semana inteira, irmão. Hoje já tiraram o domingo, já tiraram, Nossa, e olha, é um sacrifício para ir uma vez por semana na igreja. Tu vai convidar para oração, não vão, entendeu? A não ser que seja em outro lugar. Aí talvez fazer uma oração talvez em outro lugar, pode ser que o pessoal vai. O que está acontecendo nesses últimos dias? Comodismo. É muito palácio. Israel, Jerusalém estava nessa situação espiritual, a ponto de a verdade ter que ser pregada lá no deserto.
Porque os sacerdotes dos templos não aceitavam mais a verdade. Não aceitava. Então nós temos aqui, agora a apresentação pessoal parecia também imprópria, pastor. Olha só João Batista. João Batista vestia-se não com roupas de grife, mas com peles de camelo. Não comia nos restaurantes requintados de Jerusalém, mas alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Que mais? João Batista não operou sequer um milagre, mas a sua vida, seu testemunho, a sua mensagem produziu resultados extraordinários. Não se preocupa com o milagre, meu irmão. O teu testemunho já é um milagre. Tem muita gente querendo inventar sinais para mostrar alguma coisa que não tem. Se preocupa com o teu testemunho. Se preocupa com a tua integridade diante de Deus. Se preocupa com a tua retidão diante de Deus. E deixa que Deus se encarrega do teu testemunho. Ele vai dizer bem assim, ó, tens observado meu servo Jó? Tens observado? Ninguém gosta dele na terra, né? Mas eu me agrado. Homem justo, temente, reto, desvia-se do mal. Tens observado? Quantas vezes você é desprezado, meu querido irmão, minha querida irmã, por quê? Porque você é cristão. Entendeu? Você é cristão. Alguém um dia chegou e falou, né? Falou para minha esposa, porque acho que ela anda assim, se veste assim, e aí, irmão, a minha esposa, ela se veste com roupa cristã. Desde criança ela se veste com esse tipo de roupa. Agora, se isso, muitas das vezes, acaba trazendo, constrangimento para quem anda aí, tipo uma linguiça estufada, problema é de quem está andando com uma roupa que nem entra dentro, que aparece em todas as curvas do corpo, aparece em todas as dobras íntimas do corpo. A Bíblia diz que nós temos que ser luz. Então não tenha vergonha porque você se veste como João Batista se vestia, uma veste que muitas das vezes não vai agradar as tendências dessa terra, mas essa veste, você entra em qualquer lugar, porque é veste decente, essa veste não agride, essa veste não leva ninguém a pecar, essa veste você não usa só na igreja, você usa lá fora também, no teu trabalho, você usa lá no shopping, você usa onde você estiver, você é luz do mundo. Agora tem gente que só é cristão dentro da casa, e até na casa do Senhor eles não respeitam, não tem prudência nem no altar muitas das vezes, e vai falar uma coisa para ver. Mas eu pergunto, aonde está o temor, meus queridos irmãos? A Bíblia diz, o salmista fala, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. João Batista veio pregar arrependimento, caminhos tortuosos que terão que ser endireitados, mas hoje as pessoas não querem endireitar o caminho, eles preferem sair do caminho, eles preferem abandonar o caminho. Mas quem é o caminho? Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, para andar no caminho tem que se submeter à maneira dele. Isso se chama ética, moral e temor diante de Deus. Caso contrário, ninguém verá Deus. O juiz aqui da terra, se vocês for, eu não sei se vocês já participaram de algum julgamento, mas o juiz aqui da terra não aceita você chegar de qualquer maneira diante dele. Você não chega de bermuda diante dele, você não chega de camiseta diante dele, você não chega com roupa sensual diante dele, você não chega, eles nem te deixam entrar. Eu não estou falando de pessoas lá de fora que vêm para a igreja, aceitam a Jesus, não, estou falando de pessoas que já estão barbados na igreja, entendeu? Eu estou falando de pessoas que são rebeldes dentro da igreja, que não aceitam
Eles querem mostrar uma luz que não tem. É só olhar para o jeito, é só olhar para a maneira que se veste. Entendeu? Dependendo da roupa que vem, a gente tem que fazer assim. Por quê? Porque muitas das vezes pode levar as pessoas a pecar. Isso já começa de casa, a educação. Já começa de casa. Eu sempre olho para minha esposa e digo, olha, isso aí está demais. Não, isso aí não. Entendeu? Agora, aonde começa a prudência? Aonde começa o respeito? Aonde começa? Aonde começa a educação moral? Começa dentro da nossa casa. Aonde começa o nosso culto? Dentro da nossa casa. Aonde começa? Então, se não está certo em casa, não vai vir para cá certo. Se o culto não está bem em casa, não vai vir para cá certo. Vamos adorar a Deus? Irmã Priscila, se prepara para adorar, minha irmã. Se não está certo em casa, então João Batista ele vem para pregar para esse povo. João Batista ele vem para pregar para os soldados. João Batista ele vem para pregar para a multidão. João Batista ele vem para pregar para os líderes religiosos. João Batista ele vem para pregar para esse povo, essa nação que estava praticamente desviada do Senhor. E o que é que João Batista chama para esse povo? Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Irmãos, não tem como fugir. Ou nós se arrepende, ou nós enfrentaremos o juízo naquele dia. Por isso que a palavra de Deus para o arrependimento, ainda hoje ela é pregada, ainda hoje ela é pregada. João Batista, ainda hoje a pregar, Senhor, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Se tem alguma coisa, arrependei-vos. Se tem alguma coisa, arrependei-vos. Por que, pastor? Porque se não se arrepender, não alcançarão o reino de Deus. Se coloca de pé, igreja. Vamos adorar o nome do Senhor. Irmã Priscila, vem aqui adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Seja um coração arrependido diante de Deus. Nesses últimos dias está em falta. Deus procura verdadeiros adoradores. Nesses últimos dias Deus está procurando corações arrependidos, corações quebrantados, vidas que se dobram diante dele com humildade, com entrega total. Oh, aleluia. Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Aleluia, meu Deus. Sim, Jesus. Olha só, adore o nome do Senhor. Preste ao Senhor. Meu Deus.
greatness of God. Bem forte, mais uma vez. Oh, aleluia. And all my life you have been faithful. Vai ser o Senhor. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh God, I sing how the goodness of God. Oh, I'm gonna sing how the goodness of God. Aleluia. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar. Levanta a tua mão para o céu. Você que é salvo, você que tem um coração quebrantado na presença do Senhor, levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão em nome de pessoas que não têm essa oportunidade de estar na presença do Senhor. Vai, levanta. Levanta a mão em nome dessas pessoas. Levanta a mão como intercessor. Levanta a mão como atalaia. Levanta a mão como profeta. Levanta a mão como um homem e uma mulher de Deus que não tem de se envergonhar, mas prega a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Levanta essa tua mão, que o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te revestir de autoridade. O Senhor quer te revestir de poder e sabedoria. O Senhor quer te usar nesse mundo corrupto. O Senhor quer te usar nesta lama que essa sociedade que está corrompida pelo pecado, que está corrompida pela promiscuidade. O Senhor quer te usar como uma voz de atalaia, chamando a todos ao arrependimento. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Senhor, aqui está a tua igreja lavada, a tua igreja remida, comprada pelo teu sangue precioso. Deus querido, através, Senhor, da tua igreja, assim como tu usaste João Batista, assim como tu usaste os apóstolos, assim como tu usaste, Senhor, aqueles profetas, Pai, usa, Senhor, nesses últimos dias, usa, Senhor, nesses últimos dias, a cada um, Senhor, com a palavra, chamando ao arrependimento, pregando, Senhor, libertação, pregando cura, pregando restauração, pregando, Senhor, a tua volta, o arrebatamento da igreja, preparando, Senhor, endireitando o caminho, Pai querido, nivelando montes, Pai santo, e aterrando vales, Pai. A tua igreja, ela está aqui, Senhor. Prepara, Senhor, capacita, Deus, autoridade, Senhor, que o teu Espírito Santo, a glória, Pai querido, o poder, meu Deus, Pai Santo, os dons ministeriais, os dons espirituais, Senhor, na vida de cada um, Pai Santo, para que venham a ser atalaia, a pregadores, a pregar ao arrependimento, não negociando a verdade, não negociando as tuas escrituras, não negociando o princípio, não negociando a moralidade, mas pregando a palavra que tu mandou pregar, ensinando a palavra que tu mandou ensinar, Senhor. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, neste momento, é o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.